Estou estupefacto com o que aconteceu na semana passada em Lisboa. Muito boa noite. Eh, De facto, aqui em Lisboa nós vivemos um período relativamente atribulado. Não ignoramos que existe, de facto, um conceito, e até diria um preconceito, que conduz a um certo estereotipo de bairro pobre ou complicado. Este estereótipo faz parte de quase todas as sociedades, mesmo a cabo-verdiana. Não é exclusivo de Portugal, isso acontece nos Estados Unidos, na Europa e até um pouco, digamos, por todo o lado. Mas creio que também isso tem alguns reflexos sociais institucionais, nas relações, na amizade, na procura do emprego e às vezes até também com as autoridades, especialmente com a polícia. Muita gente em diversas partes do mundo, também aqui em Portugal, às vezes até esconde o facto de ser originário ou residente em certos bairros. Já houve tempos até em que isso acontecia com maior frequência, mas hoje ainda acontece aqui ou acolá, o que não é, digamos, Mas o que é que desejável. assistimos em Lisboa? Eu só já vi um cenário igual àquele em França, nos Estados Unidos, noutros países onde estas questões eram mais, digamos assim, mais acirradas. É verdade, é verdade. Aqui em Portugal não se conhecia, digamos, esse fenómeno, pelo menos com esta amplitude, com esta intensidade. Mas o que eu queria realçar aqui desse aspecto é que em qualquer bairro pobre, em qualquer ponto da cidade, nós encontramos sempre gente também que é séria, que é muito trabalhadora, que é muito competente, como também às vezes encontramos os opostos de tudo isso. Mas às vezes num bairro periférico que é votado a um certo abandono, muitas vezes onde não se tem o que os outros têm, há mais hipóteses das pessoas se sentir um pouco mais injustiçadas. Aí é que está o Isso não cerne da tem... questão. Como é que podemos integrar estas pessoas? Por exemplo, há dias depois da reunião que o Governo teve com as associações, com as 20 associações representantes, digamos assim, das comunidades estrangeiras, todos os intervenientes falavam de uma coisa, que o Governo esqueceu-se, por exemplo, da questão social, das escolas, do apoio social a estas crianças, estes jovens, estes adolescentes que nasceram em Portugal. Não, repara, é exatamente esta matéria que eu queria abordar logo de seguida. O que estou a dizer é que quando um bairro se sente, e as pessoas se sentem um pouco injustiçadas, um pouco à margem, às vezes o problema de acesso também aos serviços públicos, o acesso também ao emprego, e esta imagem típica que se cria, portanto, no bairro pobre, também exige, digamos, uma abordagem muito específica, e muitas vezes a abordagem que é feita pelas autoridades, e às vezes até especialmente pela polícia, não é, digamos, a abordagem que se adequa, que entra, digamos, num diálogo mais, eh, mais saudável com o próprio bairro e com a gente, portanto, do bairro. Às vezes a forma de abordagem pode, em vez de ajudar a resolver o problema, pode até complicar. Só para dizer isso, numa comunidade concreta precisa de um método específico de abordagem. E às vezes a polícia pode fazer uma intervenção na Avenida Cidade, Avenida Liberdade, aqui em Lisboa, ou na Prainha, em Cidade da Praia, para busca ou detenção. Faz isso com fardamentos, equipamentos normais, com a contenção do aparato, com atitude e atuação, digamos, contida. Não é expectável, portanto, que venha a encontrar nenhuma revolta ou resistência. Mas se escolhe por um bairro apelidado de problemático o fardamento de uma espécie de guerrilha, com coletes, com botas, com capuzes, viseiras, metralhadoras e carros de assalto, com enorme espalhafato, gritos e ordens de comando, às vezes até com armas empunhadas, tem muito mais hipótese de causar pânico social e espalhar a revolta. Ou seja, digamos que as desconfianças são recíprocas, isso pode causar, portanto, maiores problemas. Eu costumo dizer, ainda na sexta-feira passada, esta sexta-feira que passou, eu estive numa cova da Moura, portanto, à noite, a celebrar, digamos, a cultura, a celebrar os 40 anos da Associação Moinho, portanto, de Juventude. Que faz um grande trabalho de integração social. Mais de 10 ou 12, mais de 20 comunidades aqui presentes, tudo, portanto, pacífico. Às vezes a desconfiança, portanto, é recíproca e isso pode causar, portanto, maiores problemas. E eu creio, ainda há dias estava a ouvir, creio que ontem ou anteontem, recomendações superiores também das autoridades policiais
a recomendar uma espécie de revisão dos métodos de abordagem, portanto, nos bairros e, sobretudo, para não se comprar, digamos, com facilidade essa imagem típica negativa que se cria à volta dos bairros, como se fossem, de facto, quer dizer, fontes de criminalidade, como se ali vivessem apenas marginais e vivessem, portanto, criminosos perigosos. E, portanto, creio que também essas desconfianças recíprocas têm que conhecer um método de abordagem para, digamos, também criar uma relação de maior proximidade, uma relação, portanto, de maior confiança entre agentes do bairro e as próprias autoridades, de uma forma geral, particularmente as autoridades policiais. Agora, o que aconteceu neste caso, na concreta, repare, temos que distinguir duas situações completamente diferentes. A primeira é aquilo que está a correr, que é a investigação. A investigação, nós temos que fazer fé que a investigação vai correr nos seus termos. Aliás, as notícias que têm vindo a público, de alguma forma, demonstram que a investigação está a ser conduzida com alguma seriedade. Portanto, as notícias que têm corrido, portanto, demonstram que, eventualmente, as coisas poderão não ter-se passado exatamente como o primeiro comunicado público das autoridades fizeram, portanto, crer. E mostra-se, portanto, que a Polícia Judiciária leva tudo lá para crer que está a fazer a sua investigação, digamos assim, com objetividade, com rigor e aquilo que nós todos queremos, nós todos até desejamos, para que com a verdade, claramente com a verdade, digamos, os ânimos ainda ficam mais serenos do que neste momento também estão. Acredito que o senhor teve a oportunidade de falar com o governo português. Que mensagens, quer no plano de segurança como no plano de integração social, é que o governo de Cabo Verde transmitiu às autoridades portuguesas? Exatamente. Repare, nós também registramos com muita satisfação a circunstância da grande maioria dos atores políticos em Portugal. Seja o Presidente da República, que há dias ainda visitou, portanto, a família do malogrado Odair Muniz, seja do Primeiro-Ministro, dos diversos ministros, de partidos no Parlamento, com exceção, portanto, do único partido político com uma voz dissonante, histriónica e até teatral, com um ataque desmesurado, descabido e quase ridícula. Toda a classe política, na sua esmagadora maioria, com esta exceção, veio, portanto, em defesa dos imigrantes, no geral, e em defesa da comunidade cabo-verdiana em Portugal. Como cabo-verdiana, como comunidade integrada, trabalhadora, portanto, honesta, dedicada e muito útil, na verdade, de Portugal. Portanto, isto é uma nota muito importante. A imprensa, os comentadores, os ativistas, agentes culturais, intelectuais, os cientistas, de uma forma geral, toda a gente fez ouvir a sua voz em defesa das comunidades imigrantes e particularmente da comunidade cabo-verdiana. Portanto, esses dois factos satisfazem plenamente o que nos dá, digamos, confiança que no futuro, digamos, a breve trecho será conhecida, a investigação, portanto, será, digamos assim, realizada e a justiça, portanto, será feita, repondo, portanto, toda a normalidade. A exclusão social passa um bocado pela pobreza, não é? E políticas de integração custam dinheiro e é preciso ter paciência para executá-las. Na semana passada, aqui no Jornal do Domingo, nós tivemos um ativista que é de uma associação cabo-verdiana do bairro da Boba. Ele deixava uma sugestão que era o seguinte: para as autoridades cabo-verdianas, portanto, nesse caso a Embaixada, trabalhassem mais afincadamente com as associações, com as câmaras municipais, para ajudar a combater estas bolsas de pobreza. Como é que o senhor olha para estas propostas? Olha, esta matéria, portanto, não é indiferente a esta embaixada, não é indiferente a Cabo Verde, e eu posso lhe adiantar que todos os dois últimos PECs realizados, seja, portanto, o 2017, 2021, seja o 2021 e 2026, ou seja, o Programa Estratégico de Cooperação, todos esses instrumentos, pelo menos esses dois últimos, tratam da comunidade cabo-verdiana imigrante em Portugal. Se nós virmos, portanto, o PEC fala na questão da participação cívica, na questão do associativismo das diásporas, que devem ser, portanto, considerados, no fomento das parcerias entre a sociedade civil e as autoridades, na promoção de projetos e ações, portanto, que tenham impacto na melhoria das condições de vida dos cidadãos cabo-verdianos imigrantes. Por exemplo, passa pelo ensino, por exemplo, por combater o abandono escolar junto destas comunidades é extremamente elevado.
Mas existem programas tanto a nível central, mas particularmente a nível municipal. Nós encontramos programas das escolas e programa dos municípios também com essa preocupação. Não é apenas dirigir a comunidade cabo-verdiana, é dirigir a comunidade, portanto, imigrada de uma forma geral e na qual a comunidade cabo-verdiana tem, de facto, um peso muito relevante. Mas, para além disso, também é preciso notar-se que nós temos uma ligação muito estreita com as associações. Nós estamos em permanente contacto com as associações dos cabo-verdianos, um pouco protocolar. E, portanto, conhecemos razoavelmente bem os problemas, mantemos este diálogo e mais. E temos feito um esforço para dar, digamos, o apoio possível, sobretudo em situações muito complicadas. Neste caso concreto, basta dizer que neste caso concreto nós, não só desde o primeiro instante, estivemos várias vezes com os familiares, estivemos várias vezes, portanto, na localidade, disponibilizamos ajuda desde o primeiro momento aos familiares, inclusivamente disponibilizamos, portanto, a contratação de um advogado assumindo todos os encargos para estar no processo representando a família, os herdeiros, para acompanhar a par e passo todo o desenvolvimento, portanto, do processo e passar, portanto, as informações atualizadas e para dar também conforto à família. E para isso também disponibilizamos outros apoios à família e eu creio que isso também é preciso realçar. Nós temos tido uma preocupação muito grande com a nossa comunidade. É preciso saber que, ao longo destes últimos anos, Cabo Verde tem proposto a Portugal, e posso testemunhar durante este meu mandato, várias medidas de apoio para a integração dos imigrantes, seja em matéria de expulsão ou retorno, em matéria de aquisição de nacionalidade, em matéria de vistos de entrada e em matéria de legalização de residência. Muitas dessas medidas, muitas delas foram aprovadas e foram aprovadas também com iniciativa do processo, iniciativa processual tomada por autoridades cabo-verdianas. Hoje, por exemplo, em Portugal, a ilegalidade da residência é quase um não problema. O único problema que ainda nós temos são os atrasos, mas que vão sendo resolvidos, e há notícia, portanto, há bem pouco tempo, de mais de 200 mil processos já conhecerem o seu termo. E, portanto, temos tido não só esta parceria ativa com as autoridades, portanto, portuguesas em prol das comunidades, também com esta parceria também muito ativa com as associações de cabo-verdianos, porque nós sem essas associações não conseguimos ter, digamos, o alcance e não conseguimos ter uma penetração muito grande no ser da nossa comunidade, que é uma comunidade grande e espalhada um pouco, portanto, por todo lado. E temos uma parceria, portanto, muito grande com as associações, são elementos absolutamente essenciais para se fazer mais e fazer melhor. Nós estamos convencidos que é possível fazer-se mais e fazer melhor, mas eu estou também absolutamente convencido que é este o caminho que nós estamos e que não haverá seguramente outro. Sr. Embaixador, uma última pergunta. Olhando para fenómenos como este que aconteceu em Portugal, olhando para o caso de França, olhando para Inglaterra, olhando para a Holanda, onde existem tumultos semelhantes em bairros onde vive a maior parte da comunidade que há gerações atrás vieram das antigas colónias, podemos dizer que o Estado desistiu de promover a integração destas comunidades? Não O Estado creio, destes países de acolhimento? Eu percebo perfeitamente. Nós temos, e isso já foi objeto também de muitos debates entre sociólogos, entre psicólogos, entre cientistas sociais, haverá sempre um grau de maior complexidade quando nós estamos a falar, sobretudo, de segunda e terceira geração. Particularmente até mais a terceira do que a segunda geração. Nós não encontramos muitas vezes algum problema chamemos de desenraizamento ou até de falta de alguma, digamos, noção de identidade, portanto, cultural. Às vezes as pessoas que nascem num país, no estrangeiro, na imigração, nasceram lá, não querem ser considerados como imigrantes porque são naturais desses países, mas, entretanto, muitas vezes são tratados como imigrantes. Quer dizer, parece até que é uma espécie de um estatuto que é um estatuto diferenciado daqueles que são naturais, mas cujos ascendentes também são naturais, portanto, desse país, e muitas vezes têm uma espécie de um pé em Cabo Verde, um pé, portanto, nesse país estrangeiro, como acontece também com os portugueses,
também da segunda e da terceira geração, portanto, em outros países da imigração. E, portanto, este é, na verdade, um fenómeno que se compreende perfeitamente, vivendo uma espécie de dualidade, uma espécie de ambiguidade. Isto muitas vezes também não ajuda, seja na integração do país, do seu nascimento, seja também na adesão, digamos assim, aos valores identitários dos seus pais ou dos seus avós. Portanto, é uma matéria, de facto, relativamente complexa, mas que nós vemos que, à medida que a idade adulta vem chegando, à medida, portanto, que há, digamos, que há um maior envolvimento no trabalho, na comunidade, na interação com as outras pessoas, digamos que estas dificuldades vão se atenuando a pouco e pouco. Mas nós temos consciência desses problemas, sobretudo, não só aqui em Portugal, um pouco por todo lado, mas sobretudo nos jovens da segunda e da terceira geração. Muito bem, agradeço ao embaixador Eurico Monteiro, a partir de Lisboa, que nos ajudou a olhar para a situação que está a acontecer em Portugal, mais concretamente em Lisboa, uma semana depois dos tumultos que aconteceram na capital portuguesa, na sequência de morte de Odeiro Muniz,